A paz do Senhor, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical. Aqui vos fala a professora Manuela Barros e gostaria de trazer agora a segunda dica preparatória de compartilhar com você acerca de ser professor da Escola Dominical. A segunda dica, portanto, trata-se da preparação espiritual do professor. Mas não vamos falar disso de uma maneira comum, vamos caminhar um pouquinho mais a fundo. Em primeiro lugar, no preparo espiritual do professor, eu aconselharia um sentimento, uma postura de sinceridade em todo o tempo diante de Deus. Nós, como somos responsáveis, na dica número 1, falamos acerca exatamente da nossa tarefa, nossa responsabilidade como professores diante da igreja e diante dos alunos. Nós precisamos viver uma vida de sinceridade diante de Deus. Não é de perfeição, porque sabemos muito bem que nenhum de nós somos perfeito, mas de perfeita sinceridade, para que o Senhor possa sempre achar lugar para trabalhar, para moldar, para ensinar as nossas vidas, para que assim possamos ensinar a outros também. Em segundo lugar, seria uma postura de sinceridade para com os alunos, mas esta sinceridade para com os alunos, ela deve ser sabiamente restrita. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, enquanto tudo você pode dizer para Deus, nem tudo, como disse Paulo, convém dizer aos seus alunos. Nós sabemos que temos fraquezas, nós sabemos que podemos ter alguma dificuldade. Não é de edificação para o seu aluno conhecer determinadas realidades da sua vida. Então, nós somos sinceros, sim, com a classe de escola dominical, mas há restrições e nós, como professores, devemos caminhar em sabedoria daquilo que nós expomos, ainda ao mesmo tempo guardando um coração sincero diante de nossos alunos. A dica aí vem junto, nunca estar num pedestal de superioridade. Quando a gente é sincero com os alunos, nós não nos mostramos superiores a eles, nos mostramos companheiros deles. Como dissemos na dica número 1, discipuladores, alguém que tem um pouquinho mais de experiência, alguém que conhece um pouco mais da palavra, mas que vai o tomar pela mão e vai levá-lo nessa jornada e caminhará junto a ele. A segunda coisa é exatamente isso, uma postura relacional, você estar junto com ele nesta relação de professor, de discipulador, de amigo, de conselheiro, nessa sinceridade linda que o Senhor tem concedido a cada um de nós. A próxima dica dentro desta preparação espiritual do professor seria praticar a dependência do Espírito para as classes, para as suas decisões, para as suas ações. Ou seja, todo o tempo que nós estamos ali ensinando, estar com o coração dependente. Senhor, me ajuda a falar isso mais claro. Senhor, toca as pessoas aqui, não é? De repente vem uma pergunta, uma decisão daquela no meio da classe. Naquele momento, o seu contato com o Espírito Santo para tomar uma decisão de agir para a direita, para a esquerda, para responder ou como responder, porque, diga-se de passagem, a Bíblia nos deixa esta realidade, nos ensina que o Espírito Santo, ele é para isso que ele está mesmo conosco, ele vai nos ajudar. Talvez eu diria que este tema que eu estou falando é o que significa orar sem cessar, é estar em conexão com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, mas com um coração de dependência. Isso não precisa ser aparente, mas no seu coração, como professor, você entra até o fim desse seu período, quando você despede os seus alunos, você entrega em agradecimento ao Senhor e naquele tempo você está dependente em todo o tempo do Espírito Santo de Deus. Outra coisa, na preparação espiritual, deixar a palavra falar com você. E digo assim,
Quanto mais, melhor. Quando você estiver preparando a sua classe, nós vamos falar da preparação de classe em uma outra dica, mas você vai ler versículos bíblicos. No seu dia a dia devocional, você lê textos da palavra de Deus. Permita tempo para que a palavra fale com você, para que você entenda aquele texto um pouco mais profunda, para que você aplique um pouco mais daquela palavra no seu coração. Eu sei que o Espírito Santo te ajuda a fazer isso, e é por isso que esta é a minha dica no preparo espiritual. Tome tempo, deixe a palavra, através do Espírito Santo, falar. E quanto mais, melhor. Por quê? A próxima dica é essa. Você vai aprender, você vai começar a compartilhar com seus alunos aquilo que o Espírito tem falado com você através da meditação da palavra. E a sua aula, que podia ser algo, não é só baseado na revista, ou no pensamento, ou no sentimento de alguém, agora vai ter uma característica pessoal, de vida sua, porque ali o Senhor lhe explicou, lhe fez sentir algo pessoalmente, e neste que nós estamos falando de relacionamento, neste relacionamento com o seu aluno, você vai compartilhar isso com ele, e com certeza ele vai sentir e vai sendo moldado através, inclusive, da sua vida, querido e querida professora da escola dominical. Nós também precisamos, neste preparo espiritual, clamar a Deus pela impactação nos alunos através do ensino da Bíblia. Irmãos, este ponto eu vou chegar a repetir algumas vezes nessas dicas porque eu encontro tão importante. Nós queremos que cada aluno saia de nossa classe impactado com alguma coisa. Como assim, irmã? Se o seu objetivo naquela classe foi ensinar, por exemplo, alguma doutrina bíblica, então você gostaria, como professor, apesar de que ele vai escutar uma série de coisas naqueles 50 minutos, 1 hora, o tempo que você tenha para ensinar, no seu coração e no seu preparo, você tinha algo que você quer que todos os teus alunos saiam com aquele aprendizado aprendido, reconhecido, confirmado pelos versículos bíblicos, pela palavra. E ele vai levar no seu bolsinho espiritual aquele aprendizado com ele. Você pode também desejar de que na sua classe naquele dia eles sejam motivados a ter um determinado comportamento. Volto a dizer, no meio de tantas explicações, o seu foco, quando chegar naquele ponto principal, é trabalhar o aluno, é explicar ao aluno, é convencer biblicamente ao aluno de que aquele comportamento é um comportamento a ser seguido, é o comportamento de um servo de Deus, é o comportamento bíblico, e aquele irmão e aquela irmã vai guardar no seu bolsinho espiritual, aleluia, e vai sair daquela classe contente porque ele aprendeu, ele se lembrou, ele voltou, refrescou o sentimento de se comportar daquela maneira que foi ensinado naquela classe. E também você pode ter o interesse, ou melhor dizendo, o objetivo de que os alunos sejam convencidos de um certo sentimento bíblico também. Voltamos a dizer, nós oramos pela impactação dos alunos através do ensino da Bíblia, mas você, como professor, quer que ele seja impactado, classe diferente de classe, que ele seja impactado também de maneiras diferentes. Mas o importante é que o seu aluno saia da sua classe com algo que ele achou precioso, aleluia, que ele entendeu, que ele aplicou para si no seu bolsinho, na sua aljava espiritual, e vá para a sua casa feliz e contente e alegre com Jesus. Ainda mais, sobre a preparação espiritual do professor, nós devemos ser agradecidos pelo privilégio que nós temos. Ensinar a palavra de Deus e ter este acesso de influência a vidas, aos santos, aos membros da igreja, da maneira que nós temos, de ensinar a palavra de Deus, de sermos canal do Espírito de Deus nas suas vidas, é um verdadeiro privilégio. E isso é importante, irmãos, nós levarmos sempre conosco. Mesmo que a sua classe tenha um aluno, ainda que a sua classe tenha 2 alunos ou 5 alunos, não importa.
no nosso coração, no preparo espiritual do professor, você tem que ser agradecido por aquilo. Sabe por quê, irmãos? Eu faço sempre uma colocação comigo mesmo. Se aquele aluno, vamos dizer nessa situação aí de que veio um só, e se fosse você esse aluno? Como você queria que o seu professor se comportasse naquela classe? Se sentisse diminuído porque está só com um? Ou dizer, vamos aproveitar que estamos só nós dois e vamos entrar a fundo na palavra, vamos aprender isso aqui, vamos discutir um com o outro, vamos trocar informações, testemunhos, vamos caminhar aprofundadamente, vamos fazer, entre aspas, quase um culto, não é? Ali de alegria no estudo da palavra e aproveitar o máximo possível daquela interação. E eu termino esta dica de preparação espiritual do professor da escola dominical, que você e eu possamos pedir a Deus amar os nossos alunos. Não é gostar deles, é o amor de Jesus. Assim como Jesus ama a nós, assim como Jesus ama a cada um deles, somos chamados pela Bíblia a amá-los também. Mas isso não vem naturalmente. Precisamos clamar ao Senhor. Senhor, faz-me olhar para aquela irmã. Faz-me olhar para os meus alunos de uma maneira diferente. Eu quero amá-los, eu quero me dar para eles, eu quero servi-los, eu quero ser de bênção para eles. Eu quero que eles saiam da minha classe hoje, levando uma pérola consigo, com alegria de espírito, desejosos de voltar na semana que vem. Que Deus ricamente abençoe a cada professor, que nós possamos assim, através dessa dica número 2, que eu sei que já é parte da sua vida, continuar nos preparando espiritualmente para atuar como professores da Escola Bíblica Dominical. Amém.